Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, amado irmão, crente em Cristo Jesus. Que bom poder compartilhar mais uma vez com você a sagrada palavra de Deus. Vamos então orar. Pai, te louvamos, Senhor, e te agradecemos o privilégio de estar na tua presença para ouvir a tua voz. Então queremos ouvir a sua voz. Fale conosco, meu Pai, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Eu quero compartilhar com você agora, querido irmão, uma verdade a respeito do poder que há na concentração. E nós vamos encontrar este ensino no capítulo 7 e no capítulo 8 do livro de Josué. Aquela batalha de Josué contra o pequeno povoado de Ai. Ali Deus instrui Josué entre as ações que ele deveria tomar contra a cidade de Ai. Uma delas, das mais importantes, era a concentração. Observe comigo, vamos ler alguns textos aqui do capítulo 7 e 8. Capítulo 7 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quero chamar a sua atenção, primeiramente, para este fato. Quem errou foi Acã, porque Deus tinha determinado que no primeiro conflito, primeiro combate que tiveram, que foi contra a grande cidade de Jericó, grande para os padrões daquela época, Deus disse que os bens iriam para o Senhor, seriam do Senhor. E Acã decidiu ficar com os bens que conquistou. E por conta disto, Deus então disse, aqui a palavra de Deus diz, que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Por que contra os filhos de Israel e não apenas contra Acã? Porque Deus vê uma igreja, Deus vê seus filhos como uma unidade. Um pecou, aquele pecado é de todos. Apenas depois que se exercita a disciplina é que o pecado volta exclusivamente sobre aquela pessoa. Por isso, então, a partir daqui, Josué procurou saber quem cometeu semelhantes insensatez em Israel, e Deus o conduziu de tal maneira que ele viu quem foi que cometeu a bobagem e o disciplinou. Disciplinou duramente, seriamente. Agora é bom que saibamos, amados irmãos, que quando isto aqui sucedeu, os filhos de Israel ficaram apavorados, por uma razão muito simples. Quando Israel saiu do Egito e teve uma retumbante vitória contra o maior exército da terra daquela época, que era o exército de Faraó, o Egito era a maior nação da terra, e este povo de Israel o venceu, sob o comando de Moisés. Os soldados egípcios morreram ao atravessar o Mar Vermelho. Este medo se espalhou por toda a terra de Canaã, porque as notícias ali chegaram. E viram que o Deus de Israel era um Deus poderoso, que não havia outro Deus que pudesse confrontar ao Deus de Israel. E então, quando ocorreu esta derrota diante de Ai, porque o que aconteceu foi uma derrota, vamos ver o que ocorreu. Versículo 2: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, era o nome do povoado, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo,
subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai, não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Essa fuga foi terrível, foi uma derrota. Então os filhos de Israel ficaram apavorados, justamente porque sabiam, agora todo mundo vai saber que nós fomos derrotados por um pequeno povoado, e o medo, que é o nosso grande trunfo, eles deixarão de ter esse medo. Como nos diz Jó capítulo 3, versículo 25, o que eu temo me sobrevém, vem sobre mim. Aquilo que nós tememos tem poder sobre nós. Então agora eles ficaram apavorados. Josué buscou a Deus, os anciãos de Israel buscaram a Deus, e então, depois que ele exerceu a disciplina sobre Acã, Deus veio e falou com Josué. E entre as orientações que o Senhor Deus deu, temos aqui no capítulo 8, no versículo 18, entre outras determinações, o Senhor disse: então disse o Senhor a Josué: estende para Ai a lança que tens na mão, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. E então o conflito se estabeleceu, a luta foi travada, e Josué lutou, juntamente com os seus guerreiros, lutou contra Ai e prevaleceram. Versículo 26. Porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Então aqui nós verificamos que Josué manteve a sua mão estendida com a lança na direção de Ai. Ora, se a Bíblia nos fala que Josué esteve na batalha, esteve guerreando, ele não poderia estar guerreando com a lança na direção de Ai. Então aqui nós temos uma linguagem figurada. O que Deus estava dizendo para Josué era fazer o que ele não fez da vez anterior. Josué ganhou o conflito contra Jericó, e então, como Ai era um pequeno povoado, ele desconcentrou. Ele nem foi à frente dos seus combatentes. Quando o Senhor veio, mandou que todo o exército de Israel, que naquela época era composto de 40 mil homens, fosse contra a cidade, a pequeno povoado de Ai. E mandou Josué à frente. E então deu essa ordem a Josué: te concentra contra Ai. Qualquer luta que tu tiveres, tu tens que te concentrar. Essa era a orientação do Senhor. Então, Josué concentrou contra Ai suas orações, seus sentimentos, seus pensamentos. Ele esteve ali naquela guerra contra Ai. E isto, irmão, nos ensina muitas vezes, queremos ser aquele homem que toca 7 instrumentos ao mesmo tempo. Quando eu era criança, vi um circo, pequeno circo, na minha cidadezinha do interior, onde eu nasci, e lá apareceu um homem com um bumbo na frente e tocando um monte de instrumento ao mesmo tempo. E o que se via? Que ele não tocava nenhum dos instrumentos bem. É sempre assim, quando nós desconcentramos e procuramos fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não fazemos nada bem. É importante que nos concentremos naquilo que havemos de fazer para que obtenhamos vitória. Este é o ensinamento do poder da concentração que nós tivemos neste vídeo, e que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.